Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje o devocional do dia tem por tema Resistindo aos inimigos de fora. Se ontem falamos sobre os opositores internos, aquilo que tenta nos paralisar de dentro para fora, hoje vamos falar sobre os opositores externos, aquilo que tenta nos desconstruir de fora para dentro. Existem ambientes, vozes, sistemas e influências que tentam nos afastar da restauração que Deus começou. E hoje o Senhor vai nos ensinar a discernir e resistir. Amém? Então, convido você a ler Mateus, o capítulo 28, versículo 20, que diz o seguinte: E eis que eu estou com você todos os dias até o fim dos tempos. No devocional anterior, falamos sobre os opositores internos, pensamentos, sentimentos e traumas que nos sabotam. E Deus deseja restaurar sua vida por completo, sua identidade, emoções, visão de futuro, relacionamento e sua intimidade com Ele. Hoje falaremos dos opositores externos, aqueles que vêm de fora, muitas vezes disfarçados, sutis e até bem intencionados, mas que se opõem ao que Deus está fazendo. Quantas vezes você já ouviu? Se você pensa assim, hoje em dia, isso é normal. Todo mundo faz isso agora. Você é muito radical. Essas frases não são apenas opiniões. Elas podem ser parte de um movimento cultural e espiritual para relativar princípios eternos. Estamos vivendo tempos em que os fundamentos estão sendo atacados e o engano se apresenta com aparência de liberdade, progresso e até de inclusão. O problema não é o avanço das tecnologias ou as mudanças sociais. O perigo está em quebrar os princípios que sustentam a verdade, a fé e a vida com Deus. Opositores externos da restauração. Eu irei te apresentar alguns. Primeiro, o sistema deste mundo. Em Romanos 12:2 diz: Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O sistema social, político e econômico do mundo influencia comportamentos, relativizam valores e cria pressão para que você se encaixe. Hoje vivemos uma cultura que promove o hedonismo, que é a busca desenfreada por prazer, relativismo moral, que nada é certo ou errado, individualismo tóxico, que há uma alta suficiência acima da verdade. A restauração não avança quando nos conformamos aos sistemas corrompidos do mundo. Ele exige coragem para nadar contra a maré. O segundo opositor é Satanás, o adversário espiritual. Efésios 6:11 está escrito: Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo é real e não mudou de estratégia. Ele é o mesmo que tentou Eva no Éden, que tentou Jesus no deserto e que ainda hoje tenta, gerando confusão, estimulando dúvida, plantando mentiras, criando distrações, usando pessoas, ideologias, tudo e oportunidade para afastar você de Deus. O que parece uma boa ideia pode ser uma armadilha. Não se engane. Não há neutralidade espiritual. Ou você avança com Deus ou se acomoda ao engano. O terceiro opositor é a carne, o inimigo interno com um aliado externo. Em Gálatas 5:17 diz: o desejo da carne são contra ao do espírito. A carne representa as nossas inclinações naturais
para o erro. E quando ela se junta ao estímulo externo da mídia, da cultura, das redes sociais, entretenimentos tóxicos, o resultado é só um: fraqueza espiritual. Se não vigiarmos, nossa própria vontade pode justificar o pecado, anestesiar a consciência, romper limites espirituais, interrompendo assim o processo de restauração. Um homem ou mulher que não impõe limites à própria carne caminha para o fracasso, mesmo estando dentro de uma igreja. É importante eu frisar isso. Mas como resistir os opositores externos? Você deve estar se perguntando agora, não é verdade? Primeiro, esteja firme na palavra. Ela é seu filtro, seu guia e sua força. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, disse o salmista, no que está escrito em Salmo 119, versículo 105. Segundo, rejeite o conformismo. Não normalize o que Deus chama de pecado. Terceiro, discirna as vozes. Nem toda influência é neutra. Questione o que você consome, ouve, assiste, lê e com quem você caminha. Quarto, vista a armadura espiritual. Efésios 10 a 18 vai nos ensinar e nos lembrar que guerrear com a armadura é necessária. Sem ela, nos tornamos o quê? Vulneráveis. Assim como na restauração de Jerusalém, incomodou os inimigos ao redor, sua reconstrução incomodará ambientes, pessoas e sistemas que estavam confortáveis com sua dor ou paralisia. Mas não temas, tá bom? O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Diz Filipenses 1:6. Você não está só. A presença de Cristo é a sua maior defesa contra os opositores externos. Resista firme, permaneça vigilante, não negocie sua restauração. No devocional de hoje, eu tenho um desafio para você. Primeiro, reflita quais sistemas ou influência têm desviado a sua atenção de Deus. Segundo, ore pedindo discernimento para identificar e resistir os opositores externos. E 3, leia Efésios, o capítulo 6, do versículo 10 ao 18, e declare as armaduras espirituais sobre a sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Eu creio no poder da oração. E não importa onde você está, a palavra diz por meio do profeta Jeremias: eu sou o Deus de perto, mas eu também sou o Deus de longe. Então eu convido nesse momento você a aquietar a sua alma, inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Isso não é um ritual, é só para evitar distrações. E orem comigo: Senhor, obrigado, porque o Senhor nos chamou para uma vida de resistência, discernimento e vigilância espiritual. Nós te pedimos hoje, abra os nossos olhos para discernir as influências, pensamentos, ambientes e sistema que tenta nos afastar da verdade. Reverta-nos com a tua armadura e fortaleça nossa fé, que não sejamos conformados com o mundo, mas transformados pela renovação da nossa mente. Guarda-nos no caminho da restauração e da vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra te fortaleça para resistir ao que vem de fora e tenta roubar o que Deus está construindo dentro de você. Amanhã seguimos juntas e que o Senhor te abençoe. Até o próximo episódio.